Fala galera, beleza? Julinho da Restec. Vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal e hoje vamos trazer algumas dicas aí, vamos dizer assim, sobre o motor, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam bastante aí de ouvir. Algumas dicas que, como eu sempre falo, né, às vezes pra mim pode parecer simples por ser corriqueiro, né, coisas do nosso dia a dia, mas aí pra quem tá iniciando, tá começando, aí com certeza são alguns toquezinhos assim que a gente dá que salva seu motor, né? Vamos falar um pouquinho sobre motor hoje. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês a gente tem muito mais detalhado, né, no nosso curso aí de montagem de motores. O que eu vou falar aqui principalmente no curso de motores montagem de motores forjados, que a gente montou nesse curso dois motores, né? Um do Turbolite do Fábio Moura, que é um motor aí de, vamos dizer assim, próximo aí dos 1000 cavalos de motor. E também montamos um de rua, né? Um carro de 450, 500 cavalos de roda. E vamos falar um pouquinho hoje sobre pino de pistão. Já tem um vídeo aqui no canal mais antigo que a gente explica sobre pino, como que é, como que não é. Mas eu vou dar uma dica aí, né? Uma explicação para vocês de alguns cuidados aí que eu acho que é bem importante, né? A gente tá tendo na hora de fazer a montagem. Não só sobre o pino, mas toda a parte de montagem do conjunto. Eu tô montando aqui, ó, motor do turboado Lessan, né, do G6, G7, bastante gente já conhece o carro. Estou fazendo toda a parte de finalizando aqui ajustes, folgas, etc e tal, para finalizar a montagem. E a gente está com o kit aqui, ó, de pistão e biela que a gente vai estar usando nesse motor. Os pistões aqui, ó, top da FP, né, ó. Como o carro é um 16 válvulas, vocês estão vendo aqui as cavas, né, das válvulas que tem que estar sempre para admissão, tá bom? Obviamente tem lado de montagem aqui, né? E o que que a gente usa, o que que a gente vai estar usando aqui, né? Em conjunto com os pistões FP, que é o parceiraço nosso, assim, a gente usa muito. A gente tem os pinos aqui da MTM 22 com banho de DLC, né? Que é esse, quando você vê essa peça mais preta, assim, vai mais escura, é um banho, né? Que é dado aqui. Vamos dizer que é um tratamento, para vocês entenderem de um jeito mais simples, do jeito que eu gosto de falar. É um tratamento aí para melhorar, vamos dizer assim, a dureza da peça, vai. É um banho externo que é dado. E quais alguns cuidados que a gente tem que ter no caso de uma revisão ou na hora da montagem, e etc. O que a gente acontece muito em carros assim de extrema potência, ou se você não tem um pino de pistão compatível com a potência do seu motor, pode acontecer de entortar o pino, né? Ele entorta. Você pega essa peça aqui, parece que não, cara, mas ele dá uma envergadinha, né? Ele chega a entortar. E como que a gente vai notar isso? Com o motor funcionando, cara, vai rodar, né? Você não vai ouvir, dificilmente vai fazer barulho, né? Até porque que mais vai ter barulho? Você não tem como identificar. Porém, na hora que desmonta, é bom a gente conferir. A gente saber como que é o pino, né? Se ele está torto ou não. Primeira maneira, o jeito mais simples, é o jeito que ele vai sair do pistão, tá bom? Aqui, ó, pistão novo, né? Pistão novo, zero, esse pino é de 22 milímetros. Quando você vai tirar o pistão, o pino do pistão, ele tem que, assim, quando é um pistão usado, eu falo bem a verdade, ele começa aqui, às vezes, na borda aqui, ó, às vezes ele cria um pouquinho de resistência, um leve desgaste, vamos dizer, o que deixa um pouco mais difícil da gente retirar o pino. Mas assim, ele tem que passar livre no pistão, né? Já é o primeiro indício se ele está torto ou não, né? Se ele sai muito na pancada batendo é porque algo não está bom. Ou ali o alojamento no pistão, ou na biela, ou mais provavelmente o que acontece é o pino. E olha aqui, ó. Aqui esse pistão é zero, novo, né? Aqui os pinos, esses pinos não são novos, tá? Eu tava no outro motor. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que maravilha, ó. Livre, livre, livre de tudo, ó. A melhor maneira, né, de ser montado o pino é desse jeito. Ele tem que passar, meu, você tirar a trava ali do pino, né? Te arranca a trava ali da cavinha, tem que sair livre, né? Ainda mais se ele tá lubrificado. Aqui nem tá lubrificado, tá seco, né? Tá limpo, né? Acabei de limpar as peças. Então ele tem que passar livre. E mesma questão aqui na biela, tá bom? Ó, vou pôr de lado aqui, ó. Soltinho. Porém, a gente não pode ter
uma folga aqui, certo? Ó, eu não posso ter uma folga excessiva aqui nessa bucha, tá bom? Então, ele tem que estar, obviamente, livre, mas ele não pode estar folgado. Então a gente sempre testa se a gente não tem folga ali no pino. E também, outro lugar que pode acontecer, é mais difícil, mas pode acontecer, por quê? Né? Antes de eu falar o que pode acontecer. Eu vejo muita gente dimensionar errado as peças, né? Você vai lá, tô montando um motor aí de um carro de 700 cavalos e tá montando pistão para 400, 500, né? Aí também vocês não ajudam, né? Então a gente tem que ter as peças compatíveis com a cavalaria que vai ser utilizada. Aqui a gente tem um pistão aqui para 1.200 cavalos, né? Pô, um baita de um pistão forte, então muito difícil, pelo menos comigo nunca aconteceu. Em alguns casos, quando está dessa maneira que eu falei, mal dimensionadas potências, ele pode criar uma folga aqui nesse alojamento do pistão, tá bom? E aí, ó, ele cria uma folga, vamos dizer, esse pino que está entrando soltinho aqui, ó, vamos dizer, na hora que você mexe aqui, ele tem uma folga lateral, né? Aqui tá zerado, né? Não tem folga alguma, é tudo muito novinho, ó. Às vezes quando você coloca ele aqui, você mexe a biela, por exemplo, e você vê o pino movimentando. Mas aí é o que eu falei, é quando você não dimensionou o pino para a cavalaria do seu motor. Então, esses tipos de cuidados eu acho de muita importância, assim, você ter na hora da montagem. Outra questão muito importante que pouca gente se atenta na hora de montar. Dependendo do tipo de biela que você usa, tá? Aqui a gente está usando uma Ultra Boost 300M da MTR e os pistões FP. Dependendo do tipo de biela e o tipo de pistão, a biela pode bater aqui, ó, nessa parte do pistão. Então você tem que se atentar, porque ou já peguei biela que ela é tão larga que ela enrosca, né? Ela fica prendendo aqui na lateral do pistão. Então assim, sempre faça uma pré-montagem e testa se está tudo livrinho, né? Se está tudo, vamos dizer, movimentando da maneira correta. Eu vou apontar o pino aqui e aí a gente passa ele na biela para vocês entenderem aí que eu estou querendo fazer tudo com uma mão só, que não é fácil não. Vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Vou apontar o pino aqui na biela. Ó, passou livrinho. E ó, eu só apontei, tá? Tá sem trava, sem nada. Ele tem, ó, soltinho, tá vendo? Ó. Por mais na luz aqui, ó. Tá vendo? Ó, solto. E eu tenho também, ó, uma folga aqui, ó. Isso é importante, tá bom? Eu nunca gosto de deixar essa folga aqui, quanto essa, justa nas peças. Por quê? Quando a gente tem tudo muito justo, você está criando um atrito ali, você tem atrito, você tem caloria, né? Então você começa a ter desgaste das peças. No caso aqui, nessa parte do pino, se ela está muito justa, ela pode sim estragar o alojamento do pistão, pode estragar o pino, pode estragar a biela, mas com certeza o principal danificado vai ser o pistão. E quando você tenha essa parte muito justa no virabrequim, tá? Essa folga lateral que a gente fala, né? Que é a folga lateral de biela, mesma situação. Então eu sempre gosto, né? No curso a gente explica bastante sobre isso, de tirar um pouco nas duas laterais da biela para você ter uma folga maior e você acaba que afasta, vamos dizer, ó, para vocês verem aqui mais ou menos, ó, só para ter uma ideia, tá? Deixa eu girar aqui. Vou imaginar essa folga aqui, ó. Vai você imaginar essa parte aqui, ó. Se ela fica muito justa aqui, essa parte muito próxima aqui do virabrequim, mesma situação. Ela vai gerar muita caloria, dando um desgaste, vamos dizer assim, um pouco maior, né? Ou até precoce na bronzina, porque esse calor vai passar para a bronzina, fazendo com que a bronzina também tenha um desgaste antes do que a gente espera. Então, são tudo cuidados aí, né? Só uma dica rápida para vocês. Como eu já falei no curso, a gente explica muito mais sobre isso. Mais uma dica aí para vocês terem esses tipos de cuidado, tá? E outra, que eu sempre gosto de falar, o principal cuidado que você tem que ter
é na desmontagem, tá bom? Quando você está desmontando o motor é onde você vai enxergar os problemas que talvez você tenha. Então é isso aí, galera, só um videozinho um pouquinho explicativo aí para vocês terem cuidado e ter um capricho e conseguir montar ou revisar seu motor da maneira correta.